Antes de tudo, perdão por essa introdução um pouco tosca, mas faz parte do show. E olá, eu sou o Renato e esse é mais um vídeo do Mundo de Adams sobre cinema. Bem, pessoal, então, o filme da vez é um filme chamado A Ghost Story, né? Que no Brasil ele recebeu uma tradução um pouco que inusitada. Foi traduzido aqui como Sombras da Vida, sendo que a tradução literal do filme seria a história de um fantasma. E o filme é justamente isso aí, literalmente isso aí, a história de um fantasma. Como eu falei na introdução, né? É um fantasma que não fala e fica olhando os eventos acontecerem na frente dele e aí um pouquinho de assombração. Mas o filme não é de terror. Você pode pensar que o filme é de terror, já que tá na moda e tal. Pode ser que até o filme tenha enganado muitas pessoas ano passado. Porque como o filme de terror tá na moda e tal, o pessoal, assim, às vezes vai querer assistir um filme com muita expectativa, né? Querendo levar susto, etc. E não, a Ghost Story não é um filme de terror. E bem, vocês podem ter percebido também que ele não é desse ano, ele é do ano passado. Porém, se você vê aí em listas de filmes, né? De filmes, os melhores filmes de 2017, por exemplo, você com certeza vai achar a Ghost Story. E primeiro eu vou dizer alguns motivos que estão me fazendo querer falar sobre esse filme, né, e recomendar para vocês também. Então, ele é dirigido por esse carequinha aqui, chamado David Lowery, né? E ele é um diretor novo, ele só tem 3 filmes aí no currículo dele, né? Que é o Amor Bandido, o Meu Amigo Dragão e a Ghost Story, né? Que é o filme que eu estou falando agora. E bem, por se tratar de um diretor novo, às vezes ele ainda não está muito assim corrompido pelo sistema, sabe? E o que eu acho mais interessante assim de filmes que me cativam assim, né? Que é justamente filmes com ideias inusitadas que você pensaria, cara, isso não dá para fazer um filme. E a pessoa vai lá e faz o filme, justamente provando o contrário. E eu acho que uma das coisas mais interessantes do cinema é justamente isso aí. Deixa eu dar aqui um outro exemplo de uma ideia absurda que, sei lá, e que não renderia um filme. Por exemplo, fazer um filme que se passa dentro de um carro e durante o filme todo, o cara que está dirigindo, ele tá só falando no celular e resolvendo os problemas dele. E bem, pode parecer bem absurda essa ideia. Cara, como é que um filme assim vai render? E existe um filme assim, que é um filme chamado Loki, que é estrelado até pelo Tom Hardy. E, cara, e o filme não é chato. Então tem meio que um magnetismo por essas ideias absurdas aí que acabam se tornando filmes. Outro ponto interessante é que nessas histórias tem um certo envolvimento sentimental, sabe? É tipo quando o criador da história quer muito contar aquela história, sabe? Ele defende muito, ele acredita no que ele tá fazendo. E aconteceu justamente isso, né, no A Ghost Story, né? Eu tava vendo algumas entrevistas do diretor e ele quis fazer justamente um filme bastante pequeno e meio que escondido. Tanto que não teve muita repercussão e tal. Até porque o filme tem 2 atores aí com grandes nomes, né? Que é a Rooney Mara e o Casey Affleck, né? E ninguém tava sabendo sobre esse filme, né? E ele justamente comentou que não queria que tivesse muito alarde, né? Muita publicidade em cima desse filme, porque ele não queria esse peso, né? Porque ele falou que se caso desse errado, ele não queria que alguém chegasse nele e falasse assim, e aí, cara, cadê aquele filme que você estava fazendo? Então, sim, eu acho muito interessante quando um criador, um autor, quer muito contar uma ideia que ele acredita, uma história que ele acredita. E um segundo ponto interessante também, que me fez gostar bastante desse filme, foi justamente o conceito, né? Da onde que surgiu, da onde é que o David Lowery, né, teve essa ideia, né, de querer criar esse filme. E é um negócio bastante inusitado. Tipo, não sei, principalmente para quem trabalha com criatividade, criação de conteúdo, geralmente a gente tem uma ideia de uma coisa e muitas das vezes essa coisa acaba virando uma coisa totalmente diferente. And I had just moved to LA to work on another film, and we had left the home that we had in Texas behind, and I was just really upset about that. And I really had just I didn't want to move. I didn't want to leave this house that wasn't even a house we owned. It was just a little house we were renting, but it was the first house that we had bought or moved into after we got married, and so it meant a lot to me. And when I moved out of it, I was just really upset and didn't want to leave it behind. And I was just
wondering why I get so attached to physical spaces, and I wanted to make a movie that sort of explored that idea and was... E de certa forma, meio que tem a ver também um pouco com o filme, já que a gente vê o fantasma, né, lá, que ele tá preso, ele não consegue, digamos, como eu aprendi lá no filme do Gasparzinho, né, não consegue resolver os assuntos pendentes dele aqui no mundo terrano, né, no mundo material. Eu expliquei aqui um pouco assim do contexto assim da criação desse filme, né, um pouco dos bastidores, né, tal, mas é justamente para mostrar o fato do porquê que esse filme me interessou bastante e porquê que eu me apeguei a ele e também o porquê eu quero recomendar ele também para vocês. E além disso, eu acho que A Ghost Story é o tipo de filme que faz você sair da sua zona de conforto. Então, se você tá querendo aí começar a querer assistir filmes assim um pouco mais artísticos, tal, sem ser o puro entretenimento, então acho que A Ghost Story é um bom filme, um excelente filme para você começar a treinar esse seu olhar, sua sensibilidade também, porque ele não é um filme longo. Eu acho que ele tem o quê? 1h40 de duração. Só que o interessante dele é que ele é um filme assim que não tem muitos cortes. Assim, as cenas elas são bem prolongadas. O diretor ele evita fazer muitos cortes. E é justamente como eu falei já sobre isso no vídeo do Blade Runner, né? A Arte de Contemplar. Você pode clicar, né, no card aqui, vai estar um desses cantos para você ver o vídeo depois. Que é justamente esse espaço um pouco mais prolongado, que às vezes você pode pensar que é meio que inútil, mas não, cara, é justamente para você treinar a sua empatia, a sua sensibilidade, para justamente se sentir a mesma coisa que aquelas pessoas que estão dentro do filme estão sentindo também. Então você pode até achar meio que pretencioso, um filme de arte, não sei o que, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa tem uma sensibilidade de uma pedra, então esse não vai ser o tipo de filme para ela, com certeza. Então, para quem já assistiu ou quem não assistiu, tem uma cena bem interessante aqui, que é a cena justamente da torta, né? E essa cena ficou bem famosa, porque eu cronometrei e a cena tem 5 minutos da Rooney Mara comendo o diabo de uma torta, né? E é só aquilo ali. E sei lá, às vezes as pessoas podem até pensar que qual a finalidade disso aí, né? Da gente ficar assistindo a pessoa comer uma torta por 5 minutos. Mas é como falei, cara, a empatia vai variar de pessoa para pessoa. O que está acontecendo ali é que ela justamente está querendo colocar para dentro os sentimentos de luto dela. Tanto que no final desses 5 minutos dela comendo essa torta, ela corre pro banheiro para vomitar tudo, né? Justamente as pessoas querem evitar o sofrimento. Outra coisa interessante do filme é que às vezes ele pode até parecer um pouco pitoresco, sabe? Meio tosco, justamente pelo fato do fantasma só usar um pano assim em cima dele. E às vezes tem alguns efeitos ali, principalmente no começo, que, sei lá, lembra muito Ghost do Outro Lado da Vida, né? Que passava muito na sessão da tarde. Mas eu acho que isso é proposital. E também não estranhe o formato que o filme foi gravado. Ele foi gravado no aspecto de 4x3, se eu não me engano, que é justamente o aspecto dos filmes antigos de Hollywood, né? Que é um pouco assim mais quadrado, assim, mais fechadinho aqui. Como vocês podem ver, eu vou estar aqui um pouco mais apertado aqui nesse formato. E eu tava vendo algumas entrevistas do diretor, né, para justamente tentar entender por que ele quis gravar o filme nesse aspecto, né, que ele justamente queria mostrar um pouco mais de que o espectador se sentisse preso, né, queria que a gente ficasse um pouco preso para tentar sentir a mesma coisa que o fantasma tá assistindo, que ele realmente ali tá preso, ele não consegue se desvencilhar de alguma coisa, né? No caso do amor, né? No caso da mulher dele. E ele também colocou as bordas redondinhas justamente para parecer como se fosse um retrato antigo, né? Para dar um pouco um visual assim meio que antigo, nostálgico, sei lá. Achei uma ideia bem interessante até. E caso você tenha assistido e ainda tenha ficado perdido, no próprio filme tem algumas pistas ali do que serviu como inspiração, eu acho. Que é justamente o livro lá da Virginia Woolf, né? Que esse livro eu não li, então não posso fazer relações aqui com o filme, mas também tem um livro lá do Nietzsche, né? Quando cai lá da prateleira alguns livros, tem um livro do Nietzsche e o livro Amor nos Tempos de Cólera, né? Esses dois itens têm a ver
com a história do filme, que é justamente do amor nos tempos de cólera, é que o livro fala justamente sobre... É de um cara que ficou esperando, que ele amava uma mulher, né? Só que ela se casou com outra pessoa e ele mesmo assim ficou esperando ela ficar disponível para ele, né? Aí ela fica viúva, né? 51 anos depois ela fica viúva e ele tenta reconquistar ela. Ou seja, tem a ver com a temática do filme, já que o fantasma passa por muito tempo ali ainda amando, né? Não consegue justamente sair do plano terreno porque ainda ele ama a mulher dele. E o do Nietzsche, no caso, não sei se vocês já ouviram falar do eterno retorno do Nietzsche, né? Que aborda justamente uma das ideias do Nietzsche, que o tempo não é linear, ele é circular. Ou seja, a gente está fadado a repetir as mesmas coisas eternamente. Quando você vê o filme, ou para quem já assistiu o filme, vai entender essa conexão que eu fiz agora. E também o filme tem um monólogo lá muito foda, cara, que o cara começa a viajar lá na batata. Aí você começa a pensar, então o filme fala sobre isso aí, sobre o universo, sobre essas coisas, eternidade, não sei o quê. Aí você pensa que começa a entender o filme, só que aí depois o filme vai pra outra parada. E você, como assim, cara? Não tô mais entendendo. Então, só vendo pra crer. E essa questão do tempo ser circular, né? Tem meio que também acaba interferindo na estrutura do filme. Tem a ver também com a estrutura do filme. Porque na primeira cena, o casal lá tá dialogando, né? E a menina fala, né? A personagem da Rooney Mara fala que ela deixava bilhetinhos nas casas que ela acabava se mudando, né? Pra quando voltasse ver que ela não estaria só. E meio que acontece isso aí, ela deixa um bilhetezinho na casa, o fantasma lá do Casey Affleck, ele fica sempre tentando pegar o bilhetinho pra ver e nunca dá certo ele ver o diabo desse bilhete. Porque, beleza, a gente pode pensar que, beleza, a história do fantasma é a história de alguém que tá preso, não consegue cortar os vínculos, né? No caso, o amor. Só que eu acrescento aqui pra vocês que, além de ser uma história de desprendimento, eu também acho que é uma história de amor. E é justamente para mostrar que o amor, no caso do fantasma pela mulher dele, né? O amor quebra barreiras físicas, ele vai além do tempo. Tanto que é necessário que o fantasma dê uma volta nesse tempo. E quando ele pega o bilhete, assim como a mulher dele falou no começo do filme, ele viu que não estava só, que o amor dela sempre esteve ali. Did you sleep too much? All the awful dreams felt real enough. Did you love her then? She waking up? Did she die?